novo Exame Chunin do anime de Boruto continua a todo vapor, com a primeira luta já tendo sido finalizada. No entanto, paralelo a isso, algo que está chamando bastante atenção são as pessoas misteriosas que apareceram ao final do episódio 222 e que agora no 223 sequestraram o Amado, fazendo com que o Boruto e Mitsuki fossem atrás do grupo. Mas afinal, quais serão as intenções dessas pessoas? O que querem com o Amado e no que isso tudo resultará? Bom, vamos discutir tudo isso no vídeo de hoje. E se você for novo, já se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Mas então, aparentemente, de acordo com as sinopses que saíram dos próximos episódios, o Exame Chunin vai durar até o episódio 226, com a luta da Tsubaki contra o Denki, já que no 227 a trama já é outra, com o time 7 realizando a sua última missão, de acordo com o título do próprio episódio. E para quem não viu os meus comentários sobre as sinopses, basicamente eu comento que esse título do 227, para mim, se refere muito mais ao fato da agora chamada Equipe 7, liderados pela Sarada, irem ajudar o seu sensei, o Konohamaru, que não faz mais parte da formação do que qualquer outra coisa, realizando assim a última missão do time 7 na sua formação original, baseado, é claro, pelo que foi informado na sinopse do 227. Porém, algo nesse EP vai dar errado e vai envolver Mirai, Konohamaru e o próprio time 7. E como a gente sabe que o anime atualmente está no momento em que ele precisa ir mais devagar para dar tempo do mangá avançar, é de se esperar um novo arco após esse Exame Chunin. Ainda não temos ideia se essa trama envolvendo Boruto e o Mitsuki vai se estender ou se será apenas uma parte do que estará por vir e que começará no 227. Mas antes da gente falar disso, precisamos tentar entender quem podem ser essas pessoas que sequestraram o Amado. Então, bora tentar juntar tudo o que sabemos deles e as ligações que podem dar as pistas sobre os seus objetivos. Lembrando que eu vou levar em consideração que eles de fato sequestraram o Amado, já que sempre existe a possibilidade de ser tudo uma armação ou algo parecido. Mas pelo que podemos ver no 223, aquele grupo de pessoas parecia conhecer o Amado. Eles estavam lá trocando ideia, quando do nada o grandalhão sequestrou o cientista, mas isso é importante pois o Amado é a chave para a gente tentar entender o que eles devem estar tramando. Ou eles conhecem o Amado, que é o que parece, ou no mínimo precisam dele para algo. Eu comentei no meu vídeo de domingo sobre o EP 223 que essas pessoas podiam estar amando do Code justamente para ele conseguir se livrar do seu limitador. Mas o fato é que seria um pouco cedo para o Code se envolver na trama do anime, já que a adaptação precisa ir mais devagar. E como a gente sabe que um novo arco vai chegar ao final desse Exame Chunin, a possibilidade deles serem externos da Cara continua. Porque, mano, é preciso lembrar que a Cara possui contatos, simpatizantes e membros por quase todas as nações, como revelado pelo próprio Amado, inclusive. E ele também disse que quando todos os internos parassem de agir, os externos iriam naturalmente se desfazer, pois não teriam mais ordens. Porém, a coisa é mais complicada do que isso. Atualmente, os dois únicos membros internos da Cara, com exceção do Amado e do Kashinkoji, são a Delta e o Code. O Code, como já comentamos, provavelmente deve ficar de lado por um tempo. Já a Delta, ela está desligada e o próprio Amado confirmou que ela não seria mais um problema, o que parece confirmar que, pela tranquilidade do Amado, provavelmente só ele pode religar a Delta, já que se houvesse a mínima chance de outra pessoa ligar a Delta, o Amado se preocuparia mesmo que minimamente. Mas o que isso quer dizer? Bom, vimos que cada interno tem os seus próprios externos com quem eles possuem mais confiança e recebem ordens. Naturalmente, se eles não possuem mais notícias da pessoa ou do próprio grupo, é de se esperar que isso cause uma certa estranheza. E aí que entra a Delta. Lá no episódio 188 do anime, vimos a Delta indo até o Garou, um membro externo da Cara, e ele imediatamente a reconhece. Já no episódio 192, que conta um pouco do passado do Kawaki, é mostrado uma aldeia onde é dito que estava infestada por uma praga. Uma das pessoas no local pergunta ao Kawaki se podiam tirar um pouco do seu sangue para ver se ele estava doente. Ele foge e, posteriormente, a própria Delta aparece no local e pega um pedaço de papel com o sangue do Kawaki. Curiosamente, o Jigen aparece depois na casa do garoto para comprá-lo.
o que deixa claro que aquele local era um lugar que pegava o sangue das pessoas na região para encontrar candidatos a serem receptáculos do Jigen. Isso faz ainda mais sentido mais pra frente, quando vimos que o Boro possuía um tipo de vírus e que ele espalhava em diversas vilas, fazendo com que possa ser ele quem realizava esse papel para que alguns dos processos de buscas por candidatos a receptáculos acontecesse. Mas o que isso significa? Isso significa que a Delta estava envolvida em várias frentes da Kara, seja recrutando externos, em lugares para a busca de receptáculos. Ela tinha várias obrigações e funções e o anime fez questão de deixar isso claro. Ela era bastante ativa. E como sabemos que um anime costuma plantar algumas coisas para usar de gancho no futuro, é de se esperar que tenha um motivo para esse destaque nas aparições da Delta. Mesmo sabendo que outros internos também tinham as suas obrigações, o fato é que a Delta era bastante influente e que deve ter uma rede de contatos enorme que obviamente sentiriam a sua falta caso algo rolasse. O lugar onde os fiéis do Boro residia foi completamente destruído pela Delta e o Code ainda está vivo, então faz ainda mais sentido que pessoas ligadas a ela queiram saber do seu paradeiro, já que no caso do Boro, boa parte que era ligada a ele foi morta e o Code ainda está nativa, então ele obviamente ainda tem os seus contatos e tem condições de ainda dar notícias e dar ordens. E como a obra fez questão de deixar claro que a Delta ainda está viva, provavelmente significa que ainda existem planos para a personagem, ou então ela seria simplesmente destruída e descartada. Logo, a personagem pode aparecer a qualquer momento e não é nenhuma maluquice imaginar isso. Inclusive, o anime costuma sempre corrigir ou ajustar pontos do mangá, então se ela não fosse mais útil, o Amado simplesmente deixaria claro que a Delta se autodestruiria em um certo tempo desligada ou algo do tipo, ao invés de afirmar que ela estava apenas desligada, lá no episódio 219, já que o anime tem costume, como acabei de comentar, de alterar pontos do mangá que são necessários, então podem haver planos para a personagem, e a gente tem que lembrar que a Delta estava muito irritada pelo Jigen ter descartado ela, dizendo que não havia qualquer missão no momento, fazendo com que a personagem tenha ainda mais vontade de se provar. E mano, fala sério, considerando que a Delta, caso ela não tenha mais qualquer utilidade pra trama do mangá, se ela tá viva e tem gancho pra trazer ela de volta, por que não trazer a personagem no anime pra dar um último destaque pra ela, e nem só por ela, é simplesmente porque ela é uma personagem que pode render boas lutas, pode render inclusive uma ótima luta com o time 7 se for o caso, então simplesmente não é viagem imaginar isso, vários pontos ligam que ela pode aparecer a qualquer momento, inclusive nesse momento agora que o anime tá se encaminhando, como eu tô comentando até agora no vídeo. Mas caso essa seja uma trama que se estenda, que é o que tô levando em conta aqui, a gente precisaria de um personagem por trás disso. Poderia ser um personagem novo ou algum que já foi apresentado, como a própria Delta. Mesmo desligada, os externos ligados a ela podem muito bem terem ido atrás do Amado justamente para ele ligar ela novamente ou para tentar saber o que aconteceu, justificando então a pressa para sair da Folha e ir para um local mais tranquilo para extrair informações dele. No caso da Delta, de alguma maneira ter sido ativada sem o auxílio do Amado em questão, ela pode tranquilamente ter ordenado a sua busca para tentar entender o que aconteceu com o Code, o Jigen e o resto da organização e também porque o Amado traiu a Kara. Na realidade, faria ainda mais sentido se fosse a própria Delta a adversária final de um novo arco do anime, já que além dela ser poderosa o suficiente para lidar com o Boruto e o time 7, se de fato for ela o novo ciborgue que está sendo montado pelo Amado no mangá, poderia ser por conta do resto do seu corpo em uma possível derrota para o time 7 nesse arco, que o Amado pode ter se aproveitado para usar de material para construir um novo ciborgue. Já no mangá, eles podem seguir por uma linha diferente, até porque constantemente as duas mídias tomam caminhos distintos para explicar alguma coisa, ou então geralmente o anime explica algo que o mangá não explicou devidamente, que pode se aplicar a esse caso de forma tranquila. No entanto, esse grupo de pessoas que vimos no EP 223 pode não ser o único que está se movimentando,
já que existe a chance do Boruto e o Mitsuki resolverem essa situação até o EP 226, e no 227 o que aconteceu com a Mirai pode ser uma extensão, uma pequena extensão do que o Boruto e o Mitsuki enfrentaram nos episódios anteriores, servindo então como um gancho para o próximo arco, que começaria a ser aprofundado no 227. Porém, a Delta não é a única possibilidade. Como comentei, se essa trama se estender, será preciso que exista algum personagem agindo por detrás, uma espécie de boss final. E se não for alguém que já tenha sido apresentado, como a Delta e nem o Cold, que deve ficar de fora por um tempo, um novo personagem pode ser o responsável por esses eventos que a gente está vendo. E como esse grupo está interessado no Amado, a probabilidade deles serem externos da cara e terem conhecimento do Amado ainda é altíssima, o que significa que um novo membro externo possa ser apresentado como um antagonista do arco. No caso do Garou, ele era um personagem que dava pro gasto, então não é difícil introduzir um personagem poderoso e que tem alguma habilidade problemática. A cara simplesmente sumiu do mapa. E devido à quantidade de externos que tinham, seria interessante que vários deles se movimentassem para assumirem o comando da organização, o que até justificaria sequestro do Amado, já que ele poderia ser útil e dar explicações. Até porque é muito interessante ver como as pessoas que dependiam da cara ou então faziam trabalhos para cara vão reagir quando souberem que a organização simplesmente sumiu ou que não está dando notícias, não está dando mais novas ordens. Seria um ótimo complemento para o anime, coisa que o mangá obviamente jamais teria tempo para entregar. Então por que não no anime? Um grupo de externos cegos pela cara querendo que a organização volte é algo bem interessante que eu gostaria de ver. Claro que ainda é difícil de saber se a trama desse grupo de pessoas do 223 está ligada diretamente ao 227, ou se será algo que será longo, mas devido às condições e o ritmo que o anime precisa seguir para dar tempo para o mangá avançar, é de se esperar que eles introduzam tramas que durem, ainda mais envolvendo o Amado, lembrando que estou levando em conta que esse sequestro realmente aconteceu e é com o Amado. Mas mesmo sendo muito difícil de saber quais são as intenções desse grupo, eu precisava e quis trazer esses meus pensamentos sobre o tema. Mas agora, mano, eu quero saber de vocês. Quais são as suas teorias, o que vocês acham, o que vocês esperam e o que vocês pensam sobre as intenções desse grupo de pessoas? Vocês acham que vai ter envolvimento da Delta? Vocês acham que o Amado realmente foi sequestrado? Vocês acham que tem algum plano mirabolante por trás? Cara, comentem aí pra gente trocar ideias e ver várias teorias e pontos de vista diferentes. Mano, o vídeo é esse, acabou ficando até mais longo do que o normal. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos meus pensamentos, das minhas teorias. Se gostou e tá chegando agora, se inscreva no canal, considere se inscrever, deixa o like para ajudar no engajamento e ative as notificações para não perder os próximos vídeos como esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.